Era uma tarde sufocante de março em São Paulo, quando o calor parecia derreter o asfalto das ruas da Zona Leste. Carlo Ancelotti, o lendário técnico italiano de 64 anos, caminhava pelas vielas estreitas do bairro da Penha, suas têmporas prateadas brilhando sob o sol brasileiro. Havia terminado há pouco uma reunião tensa no escritório da CBF, onde discutiam a possibilidade de assumir a seleção brasileira, mas agora queria algo diferente. Queria sentir o pulsar do futebol brasileiro em sua forma mais pura. Vestido casualmente com uma camisa polo branca e calça jeans, Ancelotti tentava passar despercebido, mas sua presença imponente e o leve sotaque italiano quando cumprimentava os moradores acabavam chamando atenção. Alguns o reconheciam, sussurravam entre si, mas respeitavam sua caminhada solitária. Foi então que seus ouvidos treinados captaram um som que conhecia desde criança, o ritmo hipnótico de uma bola batendo contra uma parede. Era um som universal, que ecoava igualmente nas ruas de Reggiolo, sua cidade natal na Itália, e aqui, no coração de São Paulo. Curioso, Ancelotti seguiu o som até parar diante de um prédio de 3 andares, pintado de azul desbotado. Ergueu os olhos e viu algo que fez seu coração de técnico acelerar. No topo da laje, um menino magro, de não mais que 12 anos, dançava com uma bola feita de meias amarradas com barbante. O garoto era pura poesia em movimento. Seus pés descalços, calejados e sujos de terra, controlavam aquela bola improvisada como se fosse uma extensão de seu corpo. Dribleava cones invisíveis, fingia escapar de marcadores imaginários, e a cada gol que marcava contra o gol desenhado a giz na parede, explodia em comemorações silenciosas, os braços erguidos para um estádio que só existia em sua mente. Ancelotti ficou hipnotizado. Em 50 anos de futebol, primeiro como jogador, depois como técnico, havia visto milhares de talentos, desde as categorias de base até os craques consagrados do Real Madrid, Milan e Chelsea. Mas havia algo naquele menino, algo que transcendia a técnica apurada ou a velocidade impressionante. Era a paixão pura, sem filtros, sem pressão, sem expectativas. O técnico italiano se apoiou discretamente no portão de ferro do prédio, observando fascinado cada movimento do garoto. Foi quando algo extraordinário aconteceu. O menino parou de chutar a bola, limpou o suor da testa com as costas da mão, e começou a falar sozinho, como se estivesse sendo entrevistado por um repórter invisível. Um dia, eu vou jogar no Real Madrid, disse o menino, olhando fixamente para o horizonte da cidade que se estendia além da laje. Sua voz era firme, sem hesitação. Vou usar a camisa 10 e fazer gols na Champions League. Mas sabe o que vou fazer primeiro? Vou ajudar minha mãe. Gabriel, era assim que se chamava, pegou a bola de meia e a segurou contra o peito, como se fosse o troféu mais precioso do mundo. Minha mãe trabalha de faxineira de manhã, vendedora à tarde e faz salgados à noite para vender na feira. Ela dorme 3 horas por dia para me dar comida e roupa limpa. Eu prometi para ela que um dia ela não vai precisar mais acordar às 4 da manhã. Prometi que vou comprar uma casa com quintal grande, onde ela pode plantar as flores que ela tanto gosta. As palavras saíam com uma convicção que impressionaria qualquer adulto. Ancelotti sentiu um nó na garganta, lembrando-se de sua própria infância simples na Itália, quando sua mãe também fazia sacrifícios para apoiar seus sonhos futebolísticos. Eu sei que sou só um moleque da periferia chutando bola de meia numa laje, continuou Gabriel, agora chutando a bola suavemente contra a parede. Sei que os meninos das escolinhas têm chuteira da Nike, uniforme bonito e campo de grama. Mas eu tenho uma coisa que eles talvez não tenham. Gabriel parou novamente e colocou a mão no peito. Eu tenho fome. Fome de vencer, fome de provar que lugar de nascimento não determina lugar de chegada. Meu avô sempre dizia, Gabriel, Deus não olha o tamanho da sua casa, olha o tamanho do seu sonho. E meu sonho, tio, é do tamanho do mundo. Ancelotti ficou paralisado. Em décadas de experiência, havia desenvolvido um instinto quase sobrenatural para identificar talentos especiais. Havia descoberto jogadores que se tornaram estrelas mundiais, havia lapidado diamantes brutos que brilharam nos maiores palcos do futebol mundial. Mas raramente, muito raramente, havia presenciado essa combinação explosiva, talento técnico excepcional, determinação inabalável, principalmente, uma maturidade emocional impressionante para um menino de 12 anos. Sem hesitar, o técnico italiano entrou no prédio. A escada era estreita e mal iluminada, com cheiro de umidade e tinta velha. A cada degrau que subia, ouvia mais claramente a voz do menino, que agora cantarolava uma música enquanto continuava seu treino solitário. Quando Ancelotti chegou ao topo da escada e pisou na laje,
Gabriel estava de costas, se preparando para uma cobrança de falta imaginária. O técnico pigarreou suavemente. Gabriel se virou e ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos escuros se arregalaram, a bola de meia caiu de suas mãos, e por alguns segundos, só se ouviu o barulho distante do trânsito da cidade. Você é o Carlo Ancelotti, gaguejou o menino, passando as mãos nervosamente pelo cabelo desgrenhado. E você é um futuro craque, respondeu Ancelotti com aquele sorriso paternal que conquistara vestiários ao redor do mundo. Qual é seu nome, campeão? Gabriel, senhor. Gabriel da Silva Santos. Mas todo mundo me chama só de Gabriel mesmo. As palavras saíam atropeladas, misturadas com a emoção de estar diante de um de seus ídolos. Gabriel, repetiu Ancelotti, saboreando o nome. Acabei de ouvir suas palavras aqui embaixo. Você tem o coração de um verdadeiro campeão. Me diga uma coisa, você treina em algum lugar? Alguma escolinha, algum clube? Gabriel baixou os olhos, constrangido. Só aqui na laje mesmo, senhor. Minha mãe não tem dinheiro para escolinha. Ela já gasta tudo com comida e remédio para minha avó. Eu não quero dar mais trabalho para ela. E há quanto tempo você treina aqui? Desde os 7 anos, senhor. Todo dia, depois da escola. Às vezes de manhã cedo também, antes das aulas. Gabriel hesitou por um momento, depois continuou, o senhor quer ver uma coisa? Sem esperar resposta, o menino correu até um canto da laje e voltou carregando uma caixa de sapatos velha. Dentro, cuidadosamente organizados, estavam dezenas de recortes de jornais e revistas, todos sobre futebol. Havia fotos de Pelé, Ronaldinho, Kaká, Neymar, e também muitas de times europeus. Eu recorto todas as matérias sobre futebol que encontro, explicou Gabriel, com os olhos brilhando. Estudo os jogos, as táticas, as jogadas. Não posso ver todos os jogos na TV porque a nossa às vezes está quebrada, mas eu leio tudo. Sei que o senhor ganhou a Champions League 5 vezes, e que o senhor é conhecido pela calma e pela capacidade de motivar os jogadores. Ancelotti ficou impressionado. Aquele menino não apenas tinha talento natural, mas também fome de conhecimento, sede de aprender. Era uma combinação rara e preciosa. Gabriel, disse Ancelotti, colocando suavemente a mão no ombro magro do menino. Vou fazer uma pergunta, e quero que você me responda com sinceridade total. Se eu te der uma oportunidade real, você está disposto a trabalhar mais duro do que já trabalhou na vida? Senhor, eu trabalho duro desde que me entendo por gente, respondeu Gabriel sem hesitar. Acordo às 5:30 para ajudar minha mãe com os salgados antes da escola. Depois da aula, venho direto para cá treinar. À noite, ajudo minha avó com os remédios e faço lição de casa. Nos finais de semana, ajudo minha mãe na feira. Se o senhor me der uma chance, eu vou trabalhar 10 vezes mais duro. Ancelotti tirou um cartão do bolso e estendeu para Gabriel. Era um cartão simples, branco, com o brasão de um centro de treinamento de futebol. Amanhã, às 8 da manhã, você vai se apresentar neste endereço. Vou ligar para eles hoje à noite e dizer que você é minha indicação pessoal. Eles vão te dar equipamentos, acompanhamento médico, nutricional, e os melhores treinadores que o Brasil tem a oferecer. Gabriel segurou o cartão com mãos trêmulas, como se fosse feito de ouro. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sujas. Mas lembre-se de uma coisa, Gabriel, continuou Ancelotti, sua voz ficando mais séria. O talento te trouxe até aqui, mas é o trabalho duro, a disciplina e a humildade que te levarão ao topo. Você vai encontrar meninos com chuteiras caras, que chegam de carro com motorista, que nunca passaram necessidade. Alguns vão tentar te diminuir por causa de onde você veio. Nunca deixe isso te afetar. Use sua origem como combustível, não como desculpa. Eu prometo, senhor. Eu prometo que não vou desperdiçar essa chance. Gabriel limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas, e minha mãe? Como vou explicar para ela? Você vai dizer que um velho técnico italiano viu algo especial em você. E vai dizer que a partir de agora, ela tem mais um filho torcendo por vocês dois. Os meses que se seguiram foram como um redemoinho na vida de Gabriel. No centro de treinamento, ele foi inicialmente recebido com curiosidade, em alguns casos, com preconceito velado. Seus novos colegas vinham de famílias de classe média e alta, tinham equipamentos de última geração e falavam casualmente sobre viagens internacionais e férias na Europa. Gabriel chegava todos os dias às 7 da manhã, 1 hora antes do início oficial dos treinos,
carregando sua mochila surrada e usando as chuteiras emprestadas que o centro havia lhe dado. Mas quando pisava no campo, todas as diferenças sociais se dissolviam. Sua habilidade natural, combinada com uma fome de aprender que impressionava os treinadores, logo o destacou do grupo. Ancelotti mantinha contato frequente com os treinadores, acompanhando de perto o desenvolvimento do menino. Recebia relatórios semanais que confirmavam suas primeiras impressões. Gabriel não era apenas talentoso, era excepcionalmente dedicado e possuía uma maturidade tática impressionante para sua idade. Durante este período, a vida da família de Gabriel também começou a mudar. O centro de treinamento oferecia uma bolsa auxílio mensal que, embora modesta, permitiu que Dona Maria, sua mãe, reduzisse uma de suas jornadas de trabalho. Pela primeira vez em anos, ela conseguia dormir mais de 4 horas por noite. Meu filho, eu não sei como agradecer esse homem, dizia ela, com os olhos marejados, toda vez que Gabriel chegava em casa contando sobre seu dia no centro de treinamento. Ele é um anjo que Deus colocou no nosso caminho. 6 meses após o encontro na laje, chegou o primeiro grande teste de Gabriel, um torneio estadual entre os principais centros de formação de São Paulo. Era uma competição prestigiosa, que contava com olheiros de grandes clubes brasileiros e até mesmo de algumas equipes europeias. Ancelotti, que estava em São Paulo para outras reuniões, decidiu assistir ao jogo. Chegou discretamente ao estádio, usando óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido nas arquibancadas. Gabriel estava visivelmente nervoso antes da partida. Era seu primeiro jogo oficial, em um estádio de verdade, com torcida e transmissão ao vivo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto amarrava as chuteiras, as mesmas que o centro havia lhe dado no primeiro dia. O jogo começou mal para a equipe de Gabriel. O time adversário era tecnicamente superior, com jogadores que já tinham experiência em categorias de base de grandes clubes. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Gabriel cometeu um erro bobo que resultou no primeiro gol do adversário. Nas arquibancadas, Ancelotti observava atentamente. Havia visto essa situação milhares de vezes, jovens talentos que murchavam na primeira dificuldade, que deixavam a pressão sufocar seu potencial. Mas Gabriel era diferente. Após o gol sofrido, o menino não baixou a cabeça. Pelo contrário, suas características de liderança, que já haviam se manifestado na laje quando falava sozinho sobre seus sonhos, emergiram no campo. Ele começou a organizar a equipe, a gritar palavras de incentivo, a assumir responsabilidades na construção das jogadas. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Gabriel recebeu a bola no meio-campo, driblou 2 adversários com a mesma elegância que demonstrava na laje com sua bola de meia, e soltou um passe preciso para o atacante empatar o jogo. A arquibancada explodiu, e Ancelotti sorriu discretamente. No segundo tempo, Gabriel literalmente tomou conta da partida. Marcou 2 gols magníficos, o primeiro após uma jogada individual brilhante, o segundo de cabeça, após escanteio, e deu uma assistência que selou a vitória por 4-1. Após o jogo, Gabriel foi cercado por repórteres e olheiros. Era uma sensação completamente nova para um menino que, poucos meses antes, jogava sozinho em uma laje. Ele respondeu às perguntas com uma maturidade impressionante, sempre mencionando sua mãe, sua família e a oportunidade que havia recebido. Eu dedico esses gols à minha mãe, que sempre acreditou em mim, e ao Sr. Carlo Ancelotti, que me deu a chance da minha vida, disse Gabriel para as câmeras, segurando a bola da partida. Ancelotti, que havia descido discretamente para cumprimentar o menino, ficou emocionado ao ouvir seu nome sendo mencionado. Quando Gabriel o viu se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Professor, o senhor veio me ver jogar. Não perderia isso por nada no mundo, campeão. Estou muito orgulhoso de você. Naquela noite, 3 grandes clubes brasileiros fizeram propostas formais para contratar Gabriel. Eram ofertas tentadoras, que garantiriam estabilidade financeira imediata para sua família. Mas Ancelotti, em uma conversa franca com Gabriel e sua mãe, sugeriu que ele permanecesse mais um ano no centro de treinamento, aprimorando suas habilidades antes de dar o próximo passo. Gabriel tem um futuro brilhante pela frente, explicou Ancelotti para Dona Maria. Mas ele ainda é muito jovem. Mais um ano de desenvolvimento, com acompanhamento adequado, pode fazer toda a diferença na carreira dele. O conselho de Ancelotti se mostrou acertado. Durante o ano seguinte, Gabriel continuou evoluindo de forma impressionante. Seus números eram espetaculares, 45 gols em 38 jogos pelas categorias de base, além de 23 assistências. Mas mais importante que os números era sua evolução como pessoa e como líder.
Ele havia se tornado uma referência dentro do centro de treinamento, ajudando outros meninos de origem humilde a se adaptarem ao novo ambiente. Criou um projeto voluntário onde, aos finais de semana, voltava às comunidades carentes para ensinar futebol para crianças menores, sempre carregando algumas bolas de meia que ele mesmo fabricava. Nunca vou esquecer de onde vim, costumava dizer. E quero ajudar outros meninos a terem a mesma oportunidade que eu tive. Foi então que chegou uma proposta que mudaria definitivamente sua vida. O Real Madrid, através de Ancelotti, que havia retornado ao clube espanhol, ofereceu um contrato para que Gabriel integrasse as categorias de base do time merengue. A proposta era generosa não apenas para Gabriel, mas para toda a sua família. Incluía casa em Madrid, escola particular, curso de idiomas, e um plano de carreira estruturado que poderia levá-lo ao time principal em alguns anos. A despedida do Brasil foi emocionante. No aeroporto de Guarulhos, dezenas de pessoas se reuniram para se despedir de Gabriel. Estavam lá seus colegas do centro de treinamento, vizinhos do bairro da Penha, e até mesmo alguns dos meninos que ele ajudava no projeto social. Gabriel segurava em suas mãos dois objetos simbólicos: o cartão que Ancelotti havia lhe dado 2 anos antes, já amarelado e com as bordas gastas de tanto ser manuseado, e sua primeira bola de meia, aquela mesma que ele chutava na laje no dia do encontro fatídico. Estas 2 coisas vão comigo para a Europa, disse ele para os repórteres. O cartão para me lembrar da oportunidade que recebi, e a bola de meia para nunca esquecer de onde vim. Dona Maria, que pela primeira vez na vida ia viajar de avião, estava radiante mas também assustada. Meu filho vai jogar no time do Cristiano Ronaldo, repetia ela, ainda incrédula com a reviravolta que suas vidas haviam dado. Durante o voo para Madrid, Gabriel olhava pela janela e pensava em tudo que havia acontecido. 2 anos antes, era apenas um menino pobre chutando bola de meia numa laje. Agora, aos 14 anos, estava a caminho de um dos maiores clubes do mundo, com um contrato profissional assinado e a perspectiva de realizar todos os sonhos que havia verbalizado naquela tarde quente de março. Em Madrid, Ancelotti esperava Gabriel e sua família no aeroporto. O reencontro foi emocionante. O menino, que havia crescido vários centímetros e ganho massa muscular, ainda preservava o brilho nos olhos e a humildade que haviam impressionado o técnico italiano 2 anos antes. Bem-vindo ao Real Madrid, Gabriel, disse Ancelotti, abraçando o menino como um pai. Obrigado por acreditar em mim quando eu era só um sonho, professor. Nos meses seguintes, Gabriel se adaptou rapidamente à vida europeia. Aprendeu espanhol com uma facilidade impressionante, destacou-se nas categorias de base do Real Madrid, e manteve contato constante com seus amigos no Brasil através de redes sociais, sempre incentivando outros jovens a perseguirem seus sonhos. Sua história se tornou inspiração para milhares de crianças brasileiras. Documentários foram feitos, livros foram escritos, e Gabriel se tornou um símbolo de que o talento e a determinação podem superar qualquer adversidade social. 3 anos depois do encontro na laje, Gabriel fez sua estreia no time principal do Real Madrid. Era uma partida da Champions League, contra o PSG, no Santiago Bernabéu. Quando seu nome foi anunciado para entrar no jogo, 80.000 pessoas se levantaram para aplaudir. Gabriel entrou em campo carregando, discretamente no bolso do calção, um pequeno pedaço da sua primeira bola de meia. Era seu amuleto, sua lembrança de onde tudo começou. Aos 43 minutos do segundo tempo, ele recebeu um passe de Vinícius Júnior, driblou o goleiro e marcou seu primeiro gol oficial pelo Real Madrid. Enquanto comemorava, ajoelhado no gramado do Bernabéu, olhou para as arquibancadas onde sabia que Ancelotti estava observando. No Brasil, numa laje da Penha, dezenas de crianças assistiam ao jogo pela televisão, chutando suas próprias bolas de meia e sonhando que um dia poderiam seguir os passos de Gabriel. Dona Maria, agora morando numa casa confortável em Madrid, chorava de emoção na arquibancada VIP. Ao seu lado, Ancelotti sorria discretamente, lembrando-se da tarde em que havia decidido subir uma escada numa favela paulistana para conhecer um menino que falava sozinho sobre seus sonhos. Às vezes, murmurou Ancelotti para si mesmo, os maiores talentos não estão nos campos gramados dos clubes famosos. Estão nas lajes da vida, esperando apenas que alguém acredite em seus sonhos. Gabriel, agora vestindo a camisa 10 do Real Madrid, exatamente como havia sonhado naquela tarde na laje, provou que o lugar onde você nasce não determina aonde você pode chegar. Provou que sonhos, quando combinados com trabalho duro e oportunidades, podem literalmente mover montanhas. E tudo começou com um menino, uma bola de meia, uma laje, e um técnico italiano que decidiu escutar não apenas o que seus olhos viam,
mas também o que seu coração sentia. E aí, de onde vocês estão assistindo essa história incrível? Comenta aí embaixo. De qual cidade ou estado você está assistindo? E não esqueça, às vezes um gesto simples pode mudar a vida de alguém para sempre. Desce aí e conta sua história. Vamos ler todos os comentários.